Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Quero, antes de tudo, dizer a todos vocês que estão de parabéns por estarem aqui. O México é um dos países mais bonitos do mundo, um dos países que o mundo todo mundo na Colômbia e em todos os lugares do mundo quer conhecer. Vocês são um povo de cultura, uma gente com uma riqueza impressionante, com um país diferente, uma beleza. Mas o melhor do México é o seu povo, e as melhores pessoas do México estão aqui essa noite. Vamos dar um aplauso a todos! Bem, eu quero começar essa noite agradecendo a Deus, porque nos permitiu viver a vida até os dias de hoje, mas principalmente por ter nos dado a oportunidade de viver com esse negócio, porque o colocou na nossa frente e nos deu a oportunidade de vê-lo. Porque vocês que fazem o negócio como nós, sabem que um monte de gente aí fora vê o negócio, estão com ele bem na sua frente, mas não enxergam o que nós vimos. E Deus nos permitiu, a vocês e a nós, ver essa oportunidade. Isso representou uma mudança enorme. Então, obrigada a Deus, obrigada por estarmos aqui, obrigada pelo caminho que percorremos e por enriquecer a nossa vida com gente maravilhosa como vocês. E um agradecimento super especial a um dos melhores seres humanos que eu conheço, que conhecemos e que admiramos, que amamos. Um homem que é um exemplo impressionante para todos nós. Um homem que nos ilumina e, apesar de suas imensas conquistas dentro e fora do negócio, sempre vai iluminando o nosso caminho, dizendo que podemos esticar e crescer um pouco mais. Obrigada, Tim Foley, por ser quem é e por estar com todos nós. Te amamos muito. E tem um casal que significou muito na nossa vida. Sei que quando a gente começa a crescer e ter consciência, como humano, quer melhorar, mas às vezes não sabemos qual é o modelo ou quer ser melhor. Mas quando o tempo vai passando, percebemos que ter sucesso e que melhorar na vida é muito mais do que isso. E às vezes não achamos o modelo que queremos seguir. E nos sentimos abençoados, porque aqui, nesse negócio, conhecemos um casal maravilhoso. Um dia escutei essa frase e decorei. Porque sabia que um dia ia poder usá-la no palco como diamante para eles. É que no mundo há dois tipos de pessoas. Nós, que adoramos Tato e Patsy, e as que não conhecem Tato e Patsy. Obrigada porque, com o exemplo de vocês, mostram pra gente todos os dias o que é amar as pessoas, o que é de verdade trabalhar esse negócio, o que é ter um sonho na vida, onde na realidade o mais importante são as outras pessoas e não você mesmo. Bom, e essa noite queremos contar um pouquinho do que aconteceu com a gente. Os nossos pais, os de Edgar e os meus, são de uma cidadezinha a cerca de 1 hora de Bogotá, chamada Cáqueza. Nos conhecemos lá. Nós dois somos engenheiros químicos. Quando nos conhecemos, éramos estudantes. Edgar de uma universidade e eu de outra. Foi coincidência. Não conquistei ele na universidade, como vocês podem estar imaginando. Nos conhecemos lá em Cáqueza, na cidade dos nossos pais. Edgar estava acabando o curso e eu estava na metade ainda. E acho que, desde que nos conhecemos, percebemos que havia algo especial. Acho que no mundo não tem um homem melhor para mim do que o que está hoje ao meu lado.
E começamos a namorar. Edgar se formou na universidade e começou a trabalhar em uma multinacional, em uma petrolífera muito grande, já como engenheiro. E eu ainda estava na universidade e transferiram ele para Barranquilla, uma cidade que fica como 18 horas de estrada de Bogotá, ou uns $300 de distância, mais ou menos, que é o preço da passagem aérea. E namoramos uns 2 anos, mas morando longe. Estava terminando o curso, e se alguém já passou por isso, sei que quando passamos por isso é horrível. Mas eu acho que foi a melhor garantia de que estávamos tomando a decisão certa. Foram 2 anos testando se era a pessoa certa ou não. Depois de 2 anos, também me formei na universidade e Edgar, que é engenheiro numérico, começou a fazer as contas e disse, é mais econômico levá-la para Barranquilla do que continuar assim. Porque praticamente a cada 8 ou 15 dias ele viajava para Bogotá. Nessa época não tinha nada de internet, então se comunicar era caríssimo. E sabem como são os namorados, né? Pelo menos 1 hora no telefone. Então tudo que ganhava no primeiro emprego como engenheiro, gastava com telefone e passagens aéreas. Aí ele fez as contas rapidamente e disse, vamos nos casar logo. E começamos a nossa vida como casal em Barranquilla. Mas eu quero contar um pouco como foi quando eu comecei. Comecei a estudar engenharia química, porque acho que Deus colocou isso no meu caminho. Na verdade, eu queria estudar medicina, mas naquela época, digamos que de 100 estudantes que se formavam no colégio para entrar na universidade, 95 queriam estudar medicina. Então não havia lugar para todo mundo. Por isso que eu não estudei medicina. Melhor, porque hoje eu vejo um cortezinho e desmaio. Ou seja, não era para mim. Comecei a estudar engenharia química porque gostava de matemática e achava química fácil. Então gostei e comecei a fazer engenharia química. Muito cedo na profissão, comecei a sonhar. Sonhava, ou seja, o casamento para mim era a última opção na face da terra. Não queria me casar. Sonhava em ser uma super executiva. Bom, que minha visão era ser a presidente de uma grande multinacional lá na Colômbia. Era, bom, assim que eu me via. Casamento só lá pelos 50, era isso que eu pensava. Mas já sabe que lá em cima tem alguém que ajuda, orienta nosso caminho um pouquinho. E esse primeiro sonho ficou em risco quando ele me enviou Edgar. E depois, quando tivemos essa oportunidade, esses 2 anos separados, aí a decisão ficou muito clara. Nos casamos e começamos a nossa vida de casal e dissemos, bom, vamos começar juntos, em uma cidade distante. É quase outro país. Barranquilla é totalmente caribenha, como nas ilhas, e Bogotá é totalmente andina. Então chegamos a um ambiente onde os costumes eram diferentes, a comida era diferente, e tínhamos que começar essa vida nova não só como casal, mas como profissionais. E dissemos, nada de filhos. Por enquanto, não queremos filhos, porque a nossa vida, o nosso desenvolvimento profissional, eu continuava sonhando com a presidência da multinacional. Então, começamos a fazer amigos, passamos uns anos maravilhosos, e com 3 anos de casados, chegou assim, caído do céu, porque não estávamos tentando, o nosso filho mais velho que vocês viram. E então, as prioridades começaram a mudar. Até aquele momento, eu alimentava o meu sonho. Sebastián chegou na nossa vida, 2 anos depois, quisemos ter o nosso segundo filho e nasceu Laura. E tínhamos uma vida maravilhosa. Nós 2 tínhamos bons empregos, Edgar continuava subindo na empresa e eu não estava em uma multinacional, mas eu deixei de me importar. Eu queria um trabalho em que eu pudesse ser produtiva, pudesse exercer a minha profissão, ser engenheira, tinha estudado para isso. Mas eu queria ter flexibilidade, ter tempo para ficar com os meus filhos. Então, eu trabalhava para uma empresa de médio porte, mas estava muito satisfeita com o que fazia. E foi aí que nasceu a segunda questão.
Como se Deus dissesse, mas não era isso que você queria? Bem, eu te coloquei aí. Está fazendo a sua carreira de engenheira. Continue progredindo. E nesse momento, começou a ter muita mudança. Porque as crianças começaram a crescer, já não eram bebês. Precisavam de mais tempo. Eu estava indo muito bem no meu trabalho, já estava em uma multinacional. Estava indo tão bem que precisava viajar muito. Lembro que todas as minhas amigas me diziam que a minha vida era o máximo, maravilhosa. O marido ideal e o mais modesto. Um trabalho muito bom, 2 filhos maravilhosos. Estávamos muito bem financeiramente. Vivíamos bem, com uma casa boa, carros bons, muito bem. Nessa época morávamos em outra cidade do litoral que se chama Cartagena. Mas quanto melhor ia a minha carreira, mais eu sofria. Comecei a sofrer o que tinha sonhado tanto, porque tinha menos tempo para os meus filhos. Eu tinha que viajar muito. Precisava atender toda a região do litoral. Isso incluía San Andrés. Viajava muito. Tinha muitas reuniões. E quem trabalha em empresas sabe que os chefes gostam de fazer reunião depois das 6 da tarde. Na cidade em que morávamos, eu não contava com a minha mãe, uma prima, ninguém, era uma empregada que ajudava a gente a cuidar das crianças. E toda vez que eu subia no avião, tem uma ilha na Colômbia que se chama San Andrés, que é belíssima, tem as praias mais lindas. Se algum dia tiverem oportunidade, visitem, porque é uma ilha belíssima. Quando eu tinha que ir a San Andrés, uma vez por mês, lembro que todo mundo dizia, que maravilha! Eu ia todos os meses a San Andrés. Mas sabe de uma coisa? Eu subia no avião chorando. Chegava em San Andrés chorando, porque tinha que deixar os meus filhos. Laura era muito pequena, tinha 3 ou 4 aninhos. Sebastião estava com 5 ou 6. E tudo o que era... Ou seja, é muito diferente viajar a passeio com a família. Viajar nesse negócio é muito diferente. Mas se é seu trabalho, você tem que viajar. Sabe que tem que se levantar só todo dia, tomar café da manhã só, almoçar só, jantar só e passar uma semana só em uma cidade diferente. Isso não é tão legal. Eu lembro que essa época toda em que eu estava aproveitando o que tinha sonhado, porque estava tendo sucesso profissionalmente, na realidade estava me questionando o que era mais importante. Nesse momento eu me senti entre a cruz e a espada. Eu não sabia qual era a solução, não me vi em casa, dentro de 4 paredes, sendo dona de casa. Precisava ser produtiva, precisava ter uma vida ativa. Estava acostumada a isso. Além disso, o dinheiro ia nos fazer falta, porque acontecia com a gente o que acontece com todo mundo. A gente gasta um pouco mais do que ganha. E não queríamos baixar o estilo de vida. Começamos a pensar em diferentes coisas. No meu trabalho, precisava lidar muito com pequenas empresas na área de química. Na nossa profissão, é muito fácil ser independente, porque você aprende a fazer shampoo, aprende a fazer qualquer tipo de produto, distribui produtos químicos, e todas essas atividades podem ser feitas com independência. Mas no tempo que tinha de profissão, que até aquela época era uns 9 ou 10 anos, percebia que a cada ano abria um X número de pequenas empresas na área que atuávamos de química. E depois de 2 anos, já tinham falido. E você via isso se repetindo. Então não chamava muita nossa atenção abrir uma empresa na nossa área. Mas tentamos publicidade, tentamos diferentes coisas. Estávamos buscando algo. Sinto que, desde esse momento, fiquei com o sonho de encontrar algo. Não sabia o que era esse algo, mas tinha que existir uma oportunidade em que pudesse trabalhar, que pudesse ser produtiva, pudesse sentir que como ser humano você está crescendo e está aproveitando, mas que fosse flexível, que pudesse curtir os meus filhos. E eu estou fortemente convencida de que quando a gente pede, a gente recebe. E era isso que estávamos pedindo. Edgar estava muito bem no trabalho nesse momento. Depois eu vou pedir que ele conte como as coisas estavam indo até então. Bem, muito bem. Como contava Lucy, viemos de uma classe média na Colômbia. Meus pais migraram do campo para a cidade. O mesmo aconteceu com os pais de Lucy. Os pais de Lucy se dedicaram desde sempre ao negócio de restaurantes. Os meus ao negócio de sapatos e mais tarde também ao de restaurantes.
gente sonhadora, sem muita instrução. Não tiveram a oportunidade de ir à universidade. Mas ainda meu pai, por exemplo, acho que terminou o 3º ou 5º ano fundamental. Mas era um homem com um sonho. Meu pai saiu do campo e foi para a cidade, a grande Bogotá, não é mesmo? Sem nada, nenhum centavo, mas com o sonho de formar uma família, com o sonho de melhorar. Por isso amo tanto os meus pais, amo tanto a minha sogra, porque reconheço neles esse espírito lutador. E aprendemos muito com eles. E acho que uma das razões pelas quais conseguimos nos qualificar diamante e vamos continuar trabalhando de agora em diante muito duro, é para devolver a eles, aos meus pais lindos e à minha sogra, todo o amor e todo o ensinamento e todo o exemplo que nos deram. Nascemos em Bogotá, como contávamos. Eu me formei engenheiro químico em 1983. Nos formamos, eu me formei engenheiro químico em 85. Me casei com Lucy. Temos 20 anos de casamento, 20 anos felizes. Tivemos muitos vai-vens. De fato, não sei se aqui há casais perfeitos. Eu acho que não é verdade? Passamos por nossas situações, mas a partir de uns 10 anos para cá, quando conhecemos o negócio, nossa vida mudou, certo? No princípio, não sei se algum casal aqui passou por isso, especialmente os casais novos. Eu quero dizer que se preparem porque vão brigar um pouquinho. Mas é importante que se amem, que se entendam, não se critiquem. Não se critiquem, se amem, se respeitem, ok? É difícil, tá? É difícil, especialmente quando já estamos há um tempinho no negócio, não é mesmo? Eu não sei. Eu vou contar algo, eu posso? Ok. Eu não sei se aconteceu com algum dos senhores, falando com os homens, ok? Falando com os casados. Às vezes a mulher diz algo que você meio que... Já aconteceu com vocês? Pois aqui no negócio vão ter mais isso, me entendem? Mas aqui nós aprendemos a melhorar. Aprendemos a ser melhores, de verdade. Lucy contou um pouco sobre como ela era antes. Eu vou contar umas coisinhas sobre como eu era antes. Era uma pessoa um pouco metida. Não sei como dizem no México sobre as pessoas que se acham. Melhor dizendo, pensam que são o último biscoito do pacote. Como dizem aqui? Convencido. Ok, eu era meio convencido, tá? Melhor dizendo, muito convencido. Um pouco irritável, não muito paciente. Uma pessoa que na universidade tinha tido ótimas notas, no colégio também. Entrei para a ESO colombiana. Eu me sentia... Na Colômbia dizemos o chacho, o bonzão. Não sei se existe essa palavra aqui, o chacho. O caso é que tinha esse temperamento. E eu era assim, ok? Escutava pouco. Eu lembro quando nos casamos. Saímos da igreja e o Luizinho, meu sogro, que nunca se meteu em nada, uma pessoa fantástica. Bem, hoje ele está no céu e de lá é o nosso torcedor número 1. Eu lembro que esse dia saímos da igreja e ele disse, venham, eu quero dizer algo. Lucy, você é uma pessoa de natureza difícil. Edgar, estou te conhecendo e sei que tem uma natureza difícil. Vão ter que fazer alguma coisa para conviverem bem, ok? Então, descemos do carro. Claro que eu não gostei disso. Quando descemos do carro, eu disse para Lucy, o que tem de errado com seu pai? Me diz o que é. Eu era esse tipo de pessoa, entendem? Eu era assim. A história é que, senhores, eu comecei a trabalhar, chegaram os filhos, como o Luz contou, e a minha carreira profissional ia de vento em popa, ia super bem. Eu comecei trabalhando em Barranquilla, trabalhava na área de vendas, depois trabalhei na área de assistência técnica, em uma mina gigantesca, na Guajira colombiana, que se chama El Cerejón. Eu trabalhava lá, e enfim, a coisa ia muito bem, economicamente muito bem. A cada 6 meses aumentavam o meu salário, a coisa ia às mil maravilhas, ok? Tudo fantástico. E no ano de 95, aconteceu algo que mudou radicalmente a nossa situação. 2 coisas fundamentais, ok? Uma, começou a haver uma grande insatisfação entre nós como casal, porque apesar de estarmos bem economicamente, apesar de termos 2 carros, temos ainda um apartamento aqui, um apartamento lá, no entanto, tudo isso era graças às empresas, como se chama? Financiadoras. E eu era doutor, na Colômbia, não sei aqui, mas na Colômbia chamamos todo mundo de doutor, ok?
São os doutores. Então, eu era o doutor, assim chamavam. Eu era o doutor. Então, apesar de todas essas situações, começamos a ter uma grande insatisfação por causa da situação das crianças. Não sei se alguém aqui pode se identificar um pouco com a gente, mas nada vale a pena na vida se a gente nem vê os filhos, tá? Então eu vivia trancado na fábrica. Era gerente na fábrica de óleos. A Lucy trabalhava, viajava, e os baixinhos dizemos na Colômbia, eu não sei como dizem aqui, as crianças, os pequenos, os pequenos, nas mãos de uma empregada. Já estavam com problemas no colégio e problemas de comportamento. Isso não era vida, tá? Então, a gente estava nessa luta contra o mundo. Dizíamos, mas o que é isso? E aconteceram duas coisas na empresa que me derrubaram, entendem? Me derrubaram lá do céu onde eu estava. Uma. Em 95, meu pai e minha mãe saíram de Cartagena para Bogotá. Eu era gerente da fábrica. Tinha tudo sob controle. É o que eu suponho, né? Eu tinha tudo sob controle. Na Semana Santa, no ano de 95, eu liguei para o meu chefe. Umas 2 semanas antes, e eu disse, chefe, meus pais estão vindo para cá. Eu quero te pedir 4 dias de folga para ficar com eles. E meu chefe negou. Sem nenhuma razão. Ou seja, estava tudo encaminhado, entende? E isso me deu uma raiva. Me causou uma dor tão grande, queridos. Ver meus pais, meu pai e minha mãe, jogados lá em casa. E eu tendo que ir trabalhar sem poder dar atenção a eles. E pensei, mas o que é isso? E em 96, no começo de 96, o Dr. Moura, que tinha aumento de salário a cada 6 meses, ficou sem aumento de salário. Não aumentaram o meu salário. Então, foram essas duas coisas que me obrigaram a refletir. E então, não sei se alguém aqui já trabalhou no mundo corporativo. Alguém aqui já foi empregado? Levanta a mão quem já foi empregado, para a gente ver. Nossa, acho que todo mundo, né? Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas nas empresas tem uma coisa que se chama o limite. Eu tinha chegado ao meu limite. Não podia subir mais. E agora, depois de anos, comecei a pensar. E entendi que foi minha culpa. Foi minha responsabilidade. E sabem por quê? Porque a única coisa que eu sabia era o esquema que tinham me ensinado. Saí da ESSO com mentalidade de empregado, com a mentalidade de servir, me entendem? A uma empresa. Nunca tive uma aula de liderança. Nunca tinha conhecido um líder com a qualidade do Tato, do Pepe ou da Magda, esse tipo de pessoa. A única coisa que eu sabia era receber paulada, como dizemos na Colômbia, receber e dar paulada em quem está embaixo, era só o que eu sabia. De forma que, por conta da minha própria incompetência, eu digo assim, cheguei ao limite e não tinha como subir mais. E aí, senhores, começa a busca. E começamos a procurar negócios. E um dia, um irmão meu, que é médico e que... Amo todos os meus irmãos, mas a este devo a minha vida. Um dia, meu irmão me ligou e me disse, Edgar, vai chegar um negócio aqui na Colômbia que vende cosméticos e eu pensei em você. Esse foi o contato. E eu... Peraí. O doutorzão, tá? Como? Eu, cosméticos? Você endoidou, meu irmão? E você tem que vir para Bogotá, isso é ótimo. E não sei mais o quê. Aí eu liguei para a Lucy. Oscar me ligou e disse que tem uma empresa que vende cosméticos e quer que eu me meta nisso. Viu só que louco? E a Lucy, você tem que ir ver. Porque ela achava que a gente tinha que encontrar alguma coisa, tá? Eu acho que ela comprou a ideia na hora que eu recebi a ligação, entendem? E aí eu fui para Bogotá, escutei o que falaram do negócio. Eu não entendi nada, como acontece com todo mundo. Por isso, é muito importante quando mostrarmos o negócio, termos paciência. Então, tenhamos paciência. Muitas vezes, a gente só aprende isso com o tempo. Uma pessoa que dá uma desculpa ou faz uma objeção de cara, está dizendo, vai ter boas razões, me ajude, por favor, me ajude que eu quero entrar nisso, mas se você não me ajudar, como eu vou fazer? Tá entendendo? Então, fui ver o plano.
Eu queria acabar com esse plano. Eu queria matar o meu irmão. Eu lembro que eu estava lá sentado. Imaginem a cena. Meu irmão lá, todo animado com os círculos e tudo mais. E eu sentado no sofá, na casa da minha mãe, com as pernas cruzadas assim. Eu disse, perdão, Oscar, o nome dele é Oscar. Perdão, a questão dos impostos, como é a coisa dos impostos? Explica bem como é o... E o meu irmão... Ai, eu não sei. O negócio ainda não tinha começado, ainda faltavam 15 dias, entendem? Eu não sei, eu vou averiguar. Eu queria... É incrível, não é? Eu vou para Cartagena, eu volto para Bogotá e a Lucy diz, tem que voltar lá, tem que voltar. Até que, senhores, um dia 10 de julho de 1996, sentado no chão do apartamento do meu irmão, seguindo as instruções precisas da minha senhora, eu ia dizer esposa aqui, mas... Seguindo instruções precisas da minha senhora, eu estava filmando com uma máquina. E estava lá, observando. Era a única maneira de prestar atenção e focar a minha mente. E tinha um médico, tá? Que, obviamente, não tinha uma fala clara. Eu sim que tinha, ele não tinha classe. Eu observando esse tipo de coisa, e aí, de repente, o médico disse, e se você fizer esse negócio, um dia vai viver sem chefe. Como assim sem chefe? Lembrei do meu chefe, entende? E eu disse, opa, eu entro! Então, peguei o CD, a fita VHS que gravamos esse dia, um manual, um cassete. Cheguei em casa às 1h30 da manhã de Cartagena, acordei a Lucy e disse, meu amor, ficamos milionários, isso é espetacular. Ela se levantou, colocamos a fita e começamos a trabalhar no dia seguinte. No dia seguinte, começamos a apresentar o negócio. Se houver pessoas novas aqui, que é o que deve haver aqui, muitas pessoas novas, eu digo a todas as pessoas novas, sabem de uma coisa, senhores? Comecem a trabalhar hoje mesmo, não amanhã, ok? Comecem a trabalhar já. Nós começamos a trabalhar na hora. E por que começamos a trabalhar imediatamente? Senhores, porque para nós era urgente. Eu queria eliminar o chefe da minha vida, me entendem? Eu e a Lucy queria ficar em casa. A questão é que nós dois começamos a trabalhar por um sonho. E, senhores novos, amigo novo, casais de amigos novos aqui, identifiquem hoje à noite uma razão pela qual lutar. Podem ser seus filhos no palco, como os meus, que esse dia foi um dos dias mais lindos da minha vida. Foi um dos mais emocionantes. Ver os meus filhos aí. Eu sonhei com isso por anos. Eu dizia para Laura a cada segundo, eu dizia, filha, você vai estar lá com um vestidinho rosa, e você vai estar lá, eu dizia para o Juan, com um smoking. Eu imaginava ele com o cabelo curto, mas não deu, ele tem a vontade dele. Eu quis impedir que ele subisse com o cabelo comprido, mas não pude fazer nada. Além do mais, meu garoto estava lindo. E começamos a trabalhar com muito entusiasmo, com muita força. Começamos a construir o negócio, e viajávamos entre Cartagena e Barranquilla, Cartagena e Santa Marta, são 3, 4 horas de ida, e a gente voltava. Eu ia deitar à 1 da manhã, 2 da manhã e 5 da manhã eu estava em pé, colocando os CDs, não eram CDs, eram fitas no carro, ok? Eu trabalhava de onde eu morava até chegar na fábrica, era 1 hora. Eram pelo menos 2 fitas. Antes de começar o negócio, a única coisa que a gente ouvia eram as notícias. Se identificam comigo? Na Colômbia, as notícias não são tão positivas, entendem? E nessa época, era uma época de conflito duríssimo, uma coisa muito feia. E eu parei de ouvir essas notícias. Meu irmão disse, olha, se você parar de ver televisão, vai poder fazer este negócio, porque essa hora que você fica vendo TV é tempo perdido. E eu dizia, sim, tem razão, tem lógica. Tem lógica. E começamos a ouvir as fitas, começamos a receber o apoio dos nossos patrocinadores, ok? E o negócio começou a funcionar. Essas viagens à noite, eu lembro que eu recebia ligações da minha mãe, dizendo, meu filho, vão te assaltar, vai acabar pegando no sono, cuidado com o que você está fazendo. Sabem de uma coisa? Eu não escutava nada. A única coisa que eu sonhava, meus amigos, era em um dia ver a Lucy esperando as crianças às 4 da tarde, quando chegavam do colégio. Era a única coisa que a gente tinha aqui, entendem? A única coisa que a gente tinha aqui entre uma coisa e outra. E por isso trabalhamos, e por isso começamos a construir o negócio com tanto entusiasmo. Eu recomendo a todos que encontrem o seu sonho, que trabalhem e que foquem nele. Tem um senhor que se chama Camilo Cruz. O Camilo já veio aqui? Um colombiano que é o orgulho do meu país.
É orgulho do meu país, o Camilo. O Camilo, uma vez, em uma convenção em Bogotá, eu não sei se aqui também, falou da formação reticular ascendente. Já veio alguma vez aqui? A formação reticular ascendente é uma coisa que a gente tem, eu não sei onde, aqui dentro, debaixo disso aqui, entendem? Embaixo do resto de cabelo que eu tenho aqui. Aqui dentro, a gente tem uma coisa bem pequena, segundo ele, eu não tenho uma ideia, que chamam de formação reticular ascendente. E o que é isso? É uma coisa que ajuda a gente a focar quando temos um objetivo, me entendem? Então, ele dá um exemplo. Por exemplo, tem um casal e a mulher está grávida. E aí vão para a rua e vem um monte de gente grávida. Né? Existe, não é? E eu estava falando com a Lucy hoje. Eu vou falar um pouquinho. Temos uma brincadeira meio boba na Colômbia. É uma brincadeira, eu vou contar. Meus filhos inventaram uma brincadeira quando estamos no carro e vemos um Fusca, um Volkswagen. O primeiro que o vir bate no outro e diz vermelho, tá? Então a gente ouve isso e também começa a brincar. Me entendem? Então é azul. E é isso, a gente curte e fica com os cabelos em pó. E aí eu cheguei no México e a Lucy disse, aqui não vamos brincar. Aqui não podemos brincar. Ou seja, assunto encerrado, não insisto mais, como dizemos na Colômbia. Porque aqui tá cheio deles. Sabe de uma coisa? Se eu não jogasse essa brincadeira, eu não teria percebido um monte de Volkswagen que tem aqui no México. Isso é o que acontece quando a gente tem uma meta e um sonho aqui dentro, entendem? Ou seja, quando a gente tem uma coisa que não deixa a gente dormir. Nas fases em que estamos crescendo no negócio, esse é o estado de ânimo, percebem? Às 3 da manhã, a gente acorda e, opa, não liguei para fulano, não sei o que lá, e não consegue nem dormir, não dorme e emagrece. Eu tenho que emagrecer mais. E o que precisa? A gente precisa estar nesse estado de excitação. Porque estava na batalha. Entendem? Então começamos a trabalhar com tanto entusiasmo e aconteceu uma das coisas mais lindas da nossa história, que foi a nossa primeira convenção. Eu quero que a Lucy conte para vocês. Bom, quero contar um pouco antes. Vocês viram a parte do vídeo que Tato fez a gente rir muito na Colômbia, quando assistiu ao vídeo de Diamante? O que vocês viram agora? Na parte final, bom, mais para o final em que o Edgar, em um momento, aparece a data 20 de julho, 19 de julho do ano de 96, faltava cerca de uma semana para a abertura oficial do negócio na Colômbia. Como a gente era muito metido, imaginem, empresa internacional. A gente achava que isso de apresentar o negócio em uma lousa, que isso era totalmente ridículo. Então a gente, por conta própria, criou uma apresentação em PowerPoint muito elegante. E o pessoal de Bogotá, ou seja, todos os nossos amigos, colegas de faculdade, família, todos moram em Bogotá e nós dois em Cartagena. E a gente achava inconcebível ir apresentar aos nossos amigos usando esse disquinho e essa lousinha. Então decidimos gravar um vídeo nessa época. Animadíssimos estávamos no negócio havia uma semana e já pensávamos que sabíamos mais que todo mundo. As crianças eram pequenas, deixamos elas dentro do quarto, vendo televisão, e Edgar começou a apresentar o plano para mandá-lo em vídeo VHS para Bogotá, para a família e os amigos. Então a gente estava procurando coisas para usar no vídeo de Diamantes, informações antigas, vídeos. E um irmão meu, que já fez o negócio, tinha esse vídeo que a gente tinha enviado para ele e que o objetivo do vídeo era apresentar o plano para ele. Bom, para a família inteira, mas ele guardou esse vídeo e nos deu. Ficou lá guardado. Isso faz uns 3 anos. Quando íamos começar a fazer o vídeo de Diamantes, começamos a olhar pensando o que poderíamos incluir no vídeo quando encontramos essa joia que vocês viram aí. Quando vimos o vídeo para ver o que servia, acharam uma imagem para o nosso vídeo de Diamantes e vimos Edgar falando as coisas que vocês ouviram, que não tinha visto nem sequer o contrato, que não tinha visto os produtos, que não sabíamos nada do negócio, mas ele já estava firmemente convencido de que estava aí o futuro da família. Dissemos, isso vale ouro. Nem sabíamos que isso estava aí. Isso foi antes de começar o negócio. Quando o Tato viu esse vídeo na Colômbia, tirou sarro da gente e falava para Edgar, falava para o pessoal na convenção, para que vocês vejam que isso não foi montagem, porque Edgar tinha cabelo e era bem jovenzinho.
Bom, gravamos esse vídeo, começamos a batalhar, acreditando no negócio, e nos chamaram para promover uma convenção no Brasil. A resposta que demos foi que no dia que o negócio desse para ir para o Brasil, iríamos, mas nesse momento nem pensar. Mas veio até Cartagena uma pessoa do negócio que nos apoiou muito no começo. É uma família e o pai é um arquiteto muito famoso no Brasil, como arquiteto que tinha feito os maiores shoppings e os mais conhecidos, ou seja, uma figurona dentro da sua profissão. E os filhos dele tinham entrado para o negócio. Ele também entrou. Na época ele era pérola, um bem parecido com Safira hoje em dia. Ele veio nos ajudar em Cartagena a construir o negócio. Aí o Edgar o levou para todas as cidades do litoral, onde já havia algumas pessoas que queriam participar, e que já tinha grupo começando e tudo mais. Em todos os lugares que ele ia, a única coisa que ele dizia para todo mundo era a convenção. Tem que ir na convenção, a convenção. E Edgar ia encolhendo na cadeira dizendo, que vergonha. Devem estar pagando esse homem para levar as pessoas para essa convenção. No final das contas, de tanto ouvir como era importante ir à convenção e quanto caminho ir à convenção economizava, decidimos ir à convenção no Rio de Janeiro. Você sabe a distância do Rio de Janeiro a Cartagena? Bom, naquela época, eu estou falando de uns 10 anos atrás, eram uns $2.500 de distância. Ou seja, era longe demais. E a gente não tinha $2.500 de jeito nenhum. Isso era por pessoa. Nessa época, ligaram para Edgar dos Estados Unidos. Iam vir fazer uma auditoria justamente nesse fim de semana. Aí acabei tendo que me sacrificar e fui para o Rio de Janeiro sozinha. Cheguei lá com um grupo do pessoal aqui e imaginei que existissem uns 50 colombianos que já conheciam o negócio ou algo assim. O negócio era muito recente na Colômbia. Tinha começado havia um mês mais ou menos. Quando de repente chegamos a um pavilhão, um lugar imenso, um pavilhão dos esportes. E tinha uma ala especial reservada para os colombianos, porque era o mercado mais novo. Éramos como as crianças do negócio. Aí, de repente, eu vi e havia umas 700 pessoas, todas colombianas. Começou a me dar um arrepio, porque o que eu achava é que todo esse mundaréu de gente ia chegar na Colômbia e ia conquistar todo o meu pessoal. Eu tinha que correr, tentar chegar na frente deles. Ai, me deu uma ansiedade. Eu não me lembro muito bem dessa convenção. Era uma luta interna. Havia umas expressões, uma forma de falar que eu não conhecia. E para piorar, era no Brasil. Aí os palestrantes falavam inglês. No palco traduziam para o português. E tinha uma cabine em que fazia uma tradução ao espanhol que a gente ouvia no fone de ouvido. Aí quando tinha uma piada e todo mundo ria, os colombianos ficavam sérios e 10 minutos depois a gente ria. Ou seja, era uma luta. Além disso, o português é parecido, aí a gente não sabia no que prestar atenção, se ouvia isso, aquilo ou aquilo outro. Ainda por cima, o lugar era diferente, achava esquisito tudo que diziam. Eu tinha pago, a gente tinha se endividado com um valor alto para ir ao evento, e eu caindo no sono a cada segundo. E eu pensava, meu Deus, não posso dormir, gastei $2.500 nessa viagem e estou caindo de sono. Eu lembro que tomei uns cafés brasileiros, que são grandes, uma xícara assim. Eu não lembro muito da convenção, mas houve algo que sei que foi para mim. Dom Ori estava no palco. Bom, inglês, português, espanhol, lembram, né? Ele estava com uma perna engessada. Bom, meia perna engessada. E ele começou a falar. Disse muita coisa que não faço nem ideia do que era. Só lembro um pedacinho da palestra. Mas sei que tudo o que ele disse bateu direto aqui. Mas eu não lembro de tudo. Eu lembro dessas palavras. Ele disse, vejam, vejam. Vejam meu pé, eu tô aqui doente. Eu poderia ter ficado em casa, tranquilamente. Eles que me perdoem. Mas vejam, me operaram. Mas sabem de uma coisa? Uma vez, faz muitos anos, eu vim ao Rio de Janeiro e vi crianças nas ruas das favelas.
sem roupas e sem nada para comer. E desde então eu prometi a mim mesmo que sempre que tivesse a oportunidade de vir aqui, contribuir para que vocês ajudem a mudar essa situação, eu viria sempre. Por isso, quando me convidaram, eu nem sequer pensei, e é por isso que eu tô aqui. Essas são as únicas palavras que eu lembro. A única coisa que eu sei é que essa palestra de Don Wall me fez mudar. Abriu alguma coisa no meu coração. Eu não sei se já aconteceu com vocês o que eu acho que aconteceu comigo ali. É que a vida vai passando. Bom, como eu contei, estudei engenharia, trabalhei num meio em que a maioria era de homens. Trabalhei em fábricas onde só havia homens e 2 mulheres no máximo. Eu tinha uma vida em que eu precisava ser muito forte. E aí a gente começa a endurecer o coração. A gente fica com uma couraça e não se permite sentir nada para não sofrer. A gente acha que isso é ser forte. E acho que isso era o que eu tinha, uma espécie de couraça aqui. E essa palestra, essa convenção, esse momento mágico abriu algo aqui. Como eu disse, eu não sei o que ele disse. O que mais ele disse? Só sei que foi ele terminar de falar e eu chorei muito, como se tivesse acontecido algo na minha vida. Lembrem que eu era uma engenheira, executiva, toda não sei o quê. E eu estava chorando, emocionada, chorando. Quando acenderam as luzes, que terminou a palestra, eu estava com uma vergonha imensa, porque eu pensava, eu nem sabia por que estava chorando. O que fiz foi correr para o banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, do lugar que estava até o banheiro, todo mundo estava com os olhos assim. Aí isso já me tranquilizou. Eu não sei o que aconteceu, que mudança houve aqui, ou sei lá onde. O que eu sei é que desde esse momento algo se iluminou dentro de mim. E eu entendi que isso para mim era uma missão. Entendi que aqui era onde... Isso era o que eu estava buscando. Isso é o que tinha me enviado. Era a minha resposta. E as coisas mudaram da água para o vinho com relação ao negócio. Eu voltei para a Colômbia e juro que todo dia em que ia para o escritório, eu sofria. Basicamente porque já sabia o que eu queria. Já tinha isso claro. E surgiu um momento mágico. E acho que foi um dos primeiros seminários. Acho que foi o 4º seminário que tivemos lá no litoral. Tínhamos que viajar para o seminário muitas horas, porque... estávamos começando o negócio. E foram para lá alguns líderes de vocês que nós amamos na Colômbia, que são Sérgio e Charo. Obrigada por nos ajudar a dar esse aplauso a Sérgio e Charo. A gente estava lembrando dessa viagem agora, do que sentimos, do que foi pra gente esse seminário. Tem um hotel lá que se chama Hotel del Prado, em Barranquilla, que também é colonial, antigo. E a gente estava num salão, eu lembro, ou seja, nós lembramos que havia algo mágico nesse salão. Aí chamaram e eles entraram assim pelo meio das cadeiras, até lá na frente, e a gente sentiu uma atmosfera, uma coisa espetacular. Eu lembro que sentada esse dia nesse seminário, eu pensei, meu Deus, nos ajude a chegar rápido, porque a meta era chegar à prata. Depois de ser prata, eu poderia sair do meu trabalho. E alguém faz essas contas. Me ajudem a fazer essas contas. Nessa época eu já tinha 11 anos de exercício profissional. Não vão fazer as contas para ver a minha idade. É só parte da experiência. Trabalhava em uma multinacional. E aparentemente é muito bem. Dentro do grupo de pessoas que eu conhecia, eu estava muito bem. E esse negócio, em 7 anos, 7 meses de trabalho nesse negócio de sabãozinho, que era visto como um negocinho. Em 7 meses, ele nos deu a oportunidade de ganhar mais dinheiro do que eu ganhava numa multinacional. Então, 7 meses e nos libertamos. Bom, eu me libertei. Eu lembro muito. Esses 7 meses foram trabalhados com todo o amor do mundo, com todo o foco. Lembro perfeitamente que o Edgar chegava do trabalho, eu chegava um pouquinho mais cedo e a gente já deixava os sanduíches prontos, a gente subia no carro e dirigia. Saía dirigindo pelas estradas. Lembro de voltarmos às 2, 3 da manhã, Edgar dormindo e eu dirigindo ao contrário, ouvindo os áudios. Esse era o alimento, isso era o que nos mantinha vivos, felizes.
E nos dava a certeza, como disse Edgar no vídeo, de saber que era possível, que íamos conseguir, que se tinha gente que tinha conseguido, a gente também podia. Eu lembro que os áudios que a gente mais gostava, e não estou falando, digo de coração, e não porque estamos aqui, era dos mexicanos. Eram os nossos ídolos. A gente ouvia um áudio de Tim Foley e eu imaginava-nos tão distante, longe. Víamos nas convenções Tato e Patsy e os víamos tão inalcançáveis. E um sonho era um dia ser amigo deles. Um dia poder nos sentar com eles, que eles soubessem quem eram Edgar e Lucy. Sabem o quê? Todos os seus sonhos vão virar realidade. Hoje, para nós, essa amizade é o mais valioso que temos. E essa convenção foi indispensável. Aprendemos a trabalhar com as ferramentas. Começamos um pouquinho antes das convenções a entender por que era importante ser duplicável. Apresentar a oportunidade da mesma maneira que todos os demais, isso atrasou muito o nosso crescimento. Muita gente que entrou no negócio com muito entusiasmo, no começo se qualificou muito antes e a gente ficou estagnado. Entre os 9, 12, 9, 12, 6, 9, 12, até que conseguimos entender que é na simplicidade que está a mágica. Era em ser duplicável, compreensível. Que quanto menos a gente complicasse, melhor. Quanto mais emoção puséssemos, mais funcionaria, e foi assim. E chegou a primeira viagem de liderança, que para nós foi mágica. A Disney. E as viagens para a Disney quase sempre são com as crianças. Assim foi a primeira viagem que fizemos com as crianças, já estando no negócio. Nos sentíamos inseguros. Nossa, era como se estivéssemos rodeados pelo jet set. Chegamos lá e vimos todo mundo que tínhamos visto na revista, ouvido nos áudios, e pedíamos para fazer fotos e autógrafos, e nos emocionávamos com todo mundo. Vimos que eram de carne e osso. Eram iguaizinhos a nós e a vocês. Isso ajudou muito a reforçar a nossa certeza e sentir que íamos conseguir. Essa viagem foi maravilhosa. Nessa viagem eu senti algo que nunca tinha sentido. É que na Colômbia, muita gente viaja, mas nunca na vida subiu num avião. E estávamos nesse avião. A gente já tinha ido à Disney. As crianças já conheciam algumas coisas e tinham viajado muito, porque morávamos longe de casa, ou seja, íamos muito visitar o pessoal em Bogotá. E por isso, desde pequenas, as crianças viajavam de avião. E já tinham tido a oportunidade de ir à Disney. Mas dentro desse avião, tinha um monte de família que nunca tinham subido num avião. E o prazer de ver essas crianças felizes, as outras crianças. Que emocionante! Eu lembro do ônibus se aproximando do Complexo Disney, que é um complexo muito grande. Parece uma cidade. Tem muitos hotéis, parques. Mas quando a gente entra no complexo, tem uma entrada monumental com o Mickey. E aí já começa a ter os personagens. Quando as crianças viram o Mickey, não as nossas. Quando o pessoal do ônibus de quem estou falando, mais de 60% eram crianças que nunca tinham subido num avião e estavam realizando o sonho de ir à Disney. Quando isso aconteceu, o motorista do ônibus teve que parar, porque essas crianças ficaram loucas. Todo mundo gritando Mickey. Teve que parar para que elas tirassem fotos de tanta emoção. Foi a primeira vez na vida que eu senti que valia a pena encher o coração com a alegria de outras pessoas. Foi a primeira vez que senti que Deus me deu a oportunidade de entender que esse negócio era muito mais do que dinheiro. Era muito mais que ganhar dinheiro para sua casa. Era gerar alegria para outras pessoas e esperança para outras pessoas. Eu não conhecia ninguém dessas pessoas, mas eu senti o que eles estavam sentindo. E veio uma etapa de crescimento. O negócio começou na Venezuela, fomos abrir na Venezuela. Nessa época eu já não trabalhava, eu já não tinha emprego e pude ir para a Venezuela. E foi um aprendizado incrível. Eu lembro de enfrentar os medos,
Ir a um país onde nunca tinha ido, em que eu não conhecia ninguém, a única coisa que eu tinha era um papel com nomes anotados. Chegar em cidades onde nem sabia onde ia dormir. Viajando dentro de um ônibus durante horas e horas em lugares desconhecidos. Enfrentando esses medos, mas tendo a certeza de que estava levando algo que valia a pena para todo mundo que morava nessas cidades. E não importava nada. Essas viagens não me machucavam como as que eu fazia quando eu estava trabalhando. As crianças ficavam e isso me doía. Eu sei que todo mundo sente isso. E às vezes as crianças também colocam as suas vontades e não gostam que a gente viaje. Mas eu tinha certeza de que eu estava deixando elas em nome de um futuro melhor para elas mesmas. E o negócio começou a crescer e começamos a trabalhar. E chegamos a Safira e chegamos a Esmeralda. Demoramos 5 anos para chegar a Esmeralda. E eu sinto que o problema foi que nos acomodamos muito em Platina e Safira. Porque Edgar continuava trabalhando. E a gente tinha o salário de Edgar que era muito bom. Tinha o dinheiro do negócio que era muito bom também. E nos acomodamos um pouco. Mas de repente começamos a ouvir, como dizemos na Colômbia, passos de gigante, como se algo estivesse por vir. Vou deixá-los com Edgar para que ele conte um pouco do processo para chegar à Esmeralda. Ok. Basicamente, o caminho até Esmeralda foi igual ao caminho até Prata e foi voltar a focar a cabeça nos Volkswagens. Tá? Lembrem do exemplo do Volkswagen. Eu acho que vale a pena. Não é ruim, não é. Foi voltar a focar nos nossos sonhos, no que queríamos. Batalhamos para ser prata, para que a Lucy saísse do emprego. Batalhamos para ser esmeralda, porque iam me demitir. Porque eu já sentia nos corredores da ESSO, o murmurinho. Olha, vão demitir um monte de gente. Era a fusão da Exxon e da Mobil. Não sei se escutaram falar dessa fusão aqui. Ah, essas fusões de empresas aqui também, não é? Todos os dias, não é? Em Bogotá, na Colômbia, os empregos estão acabando. Aqui também? É sério? Façam um negócio, queridos! Não percam tempo, tá? Então eu comecei a sentir que iam me demitir. E batalhamos e nos qualificamos à Esmeralda. Tá? E começou uma nova etapa na nossa vida. Mudamos de Cartagena para Bogotá. E tudo começou bem, ok? Ser Esmeralda não é a pior coisa que pode nos acontecer, entendem? A gente vive muito bem, entra um dinheiro e em 2000 me demitiram. No ano de 2000 me chamaram e disseram, Edgar, você é uma pessoa excelente. Gostamos muito de você, mas não queremos mais você aqui. Tchau. Deram meu dinheirinho e rua. Mas nós já tínhamos construído o negócio rumo à Esmeralda. A partir do ano 2000, não voltei mais a ver o meu chefe. Meu chefe continuou trabalhando na ESSO. Meu chefe continuou subindo. 2 anos atrás, teve um ataque cardíaco horrível, de tanto estresse. A empresa, que tinha 4.000 pessoas quando eu comecei, no ano de 83, encolheu na Colômbia para 120 naquela época. Eu acho que vai diminuir ainda mais. Agora tudo se chama home office. Em espanhol, home office, como vocês dizem? Como dizem isso? Escritório em casa. Escritório em casa. Já não existe mais escritório, é tudo virtual, é uma coisa impressionante. Então o meu chefe teve um ataque cardíaco. E quando eu soube, eu pensei, incrível. E quando o homem começou a se recuperar, começaram a rebaixá-lo de categoria. Assim como fizeram comigo, certo? Obviamente que ele jamais quis me ouvir falar do negócio, é óbvio. Ele tirava sarro de mim. Assim como 90% dos meus colegas. Todos riam. Todos me mandavam e-mails, piadas, tiração de sarro. A única coisa que eu sabia era que eu tinha que libertar a Lucy do trabalho. Eu não sabia de mais nada. O caso é que, senhores, o meu chefe saiu do trabalho faz 1 mês, 2 meses, com a saúde abalada, dedicada durante 25 ou 30 anos a uma empresa, tá? E com situações difíceis. Então eu saí da ESSO, ficamos morando em Barranquilla por mais 2 anos, nos mudamos para Bogotá e tínhamos uma vida mais ou menos boa, continuamos trabalhando no negócio, jamais nos desconectamos do programa de capacitação, jamais.
Nós cometemos erros, tá? Muitos. Mas nunca nos desconectamos do programa de capacitação. Jamais deixamos de ser os melhores promotores do programa de capacitação. Podemos ter passado por etapas em que não éramos tão ativos, desenvolvendo o negócio. Isso eu tenho que reconhecer aqui diante de todos vocês, porque eu estaria mentindo se eu dissesse que não, que apresentamos 20 planos todos os meses. Isso não é verdade. Mas nunca me afastei do programa de treinamento. Nunca nos desligamos disso. E houve etapas difíceis no nosso negócio, senhores. No ano de 2001, 2002, a nossa linha de patrocínio passou por algumas situações. O negócio começou a diminuir nesse país. Houve diversas situações, não vale a pena mencioná-las. O caso é que a Lucy e eu ficamos em um momento sem um interlocutor, sem uma linha de patrocínio. Não sei se alguém aqui se identifica comigo, mas ficamos nessa situação. E em 2001, apareceu um anjo na nossa vida. Em um momento em que queríamos continuar o trabalho, queríamos continuar crescendo, mas não víamos por onde. Aí apareceram o Tato e a Patsy. Por isso eu digo que é muito importante ter alguém de quem você goste, que respeite e que ame na sua linha de patrocínio. Você precisa ter alguém por quem você dá a vida, entendem? Nós fazemos o que for por esse casal. Porque a gente sabia como fazer o negócio. A gente não precisava de ninguém que dissesse que tinha que apresentar os planos, nem que tinham que ser 20 planos, nem que tinha que ouvir um áudio por dia, nem que tinha que ir aos seminários, nem que tinha que promover as convenções, nem que tinha que trabalhar a profundidade. A gente sabia disso, supostamente. O que a gente precisava era de amor, queridos. E eles apareceram. E eu lembro que o Tim falou com o Lizardi e disse: veja, esse casal de Bogotá que quer trabalhar e que bom que passaram por umas situações, mas querem continuar. E aí o Tato começou a nos ligar. E o Tato começou a nos dar amor. E o Tato começou a nos dar a certeza que a gente tinha perdido. Quando em nenhum momento da vida pensamos em desistir desse negócio. Porque já não tínhamos mais opção, entendem? Eu tenho 47 anos. Na Colômbia, uma pessoa de 40 anos já não serve mais para o mundo do trabalho. Lá em Bogotá, demitem um de 40 e contratam dois de 25, que falam 25 idiomas, falam chinês, mandarim e não sei mais o que, e custa 80% menos. Assim eu não tinha nenhuma expectativa no mundo do trabalho. Fizemos alguns empreendimentos. Eu me meti a abrir umas cabines telefônicas, me meti em negócios de café e não sei mais em quantas coisas, buscando, entendem? Nunca perdi o norte quanto ao meu grupo. Ficamos lá na frente, batalhando. Aí aparece Lizardi na nossa vida. Eu lembro que eu ligava e meio que sentia vergonha, entendem? Eu dizia: este senhor, o que falava a Lucy, a gente os via tão distantes, ele e o Foley tão inalcançáveis, mas eles perceberam que a gente queria de verdade, ou seja, que a gente queria pra valer, que precisava se qualificar a diamante. E o Lizardi não parava de dizer: olha, eu gosto muito de você, você vai ser diamante, e falava essas coisas, e começava a dizer: olha, é que os negócios na República Dominicana estão explodindo e começamos a fazer os negócios crescerem nos Estados Unidos e o seu negócio vai crescer e eu acredito em você, gostamos de você, acreditamos em você, gostamos de você, acreditamos em você. E até que, senhores, este senhor devolveu a minha confiança, a minha autoconfiança em que eu ia conseguir. Por isso eu gosto tanto do Tato e da Patsy, senhores. Por isso é importante que vocês não subestimem esse casal. Eu sei que o Tato e a Patsy vêm muito aqui e às vezes a gente pode pensar: não, e vocês veem os seus esmeraldas e os seus diamantes, pessoas que enfrentaram todas as situações que ocorreram no México. E a gente acha: ah, não, aí de novo. E tem o Pepe e a Magda. Eu sigo o Pepe, eu sigo a Magda. E sigam, entendem? Como pode ser? Essa gente tem um valor incalculável. Essa gente aprendeu a fazer o negócio caindo. Uma das coisas mais lindas que aprendemos neste negócio é a questão da persistência e da perseverança. Não foi fácil pra gente.
Mas estamos aqui. Faz uns 2 anos, nos reunimos com o Tim e choramos. Dissemos, Tim, queremos, o que fazemos? E o Tim analisou o nosso negócio. Por isso é tão importante você se reunir com a sua equipe de apoio e estabelecer metas. E faz 2 anos que começamos essa corrida. Começamos a correr e definimos a meta. E colocamos todo o nosso entusiasmo e a nossa fé em 2 grupos que faltavam qualificar. E nenhum dos 2 grupos quis fazer essa corrida. Aí começamos a buscar mais e encontramos as pessoas. Faz 1 ano que esta corrida maravilhosa começou de novo. Trabalhar com juízo, com entusiasmo, acreditar de novo na gente, acreditar nos nossos sonhos, acreditar que era possível. E faz 1 ano que começou a corrida. Em 1º de setembro, e no fim do mês, 30 de setembro, encontramos as nossas 6 pernas qualificadas. Nesse dia eu estava fora de Bogotá, eu fiquei chorando onde eu estava e eu quis avisar todo mundo, eu queria contar para todo mundo que tinha começado a se qualificar o novo diamante da Colômbia, queridos. Eu lembro que o Tato dizia, Edgar, eu preciso que se qualifique, porque eu quero que leve essa mensagem a todos os lugares, de que mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, é possível. É possível. No dia 18 do último mês de março, tivemos a convenção em Bogotá. Estavam lá o meu pai, a minha mãe, minha sogra e os nossos lindos filhos. O estádio de Bogotá estava lotado. E nesse dia fomos reconhecidos como novos diamantes. Essa noite aguardada durante 9 anos e meio, quase 10 anos, valeu a pena todo o trabalho que fizemos. Todos os momentos de frustração, deixar de acreditar na gente, as dúvidas, as incertezas. Essa noite mágica, foi a noite mais linda da nossa vida. Agora começamos um novo caminho onde a nossa missão é ajudar mais pessoas a acreditar em si mesmas, a acreditar que é possível. Estamos orgulhosos hoje em dia de ter caminhado todo este trajeto, de ter nos frustrado, de ter duvidado, de ter sentido que não íamos conseguir. Estamos orgulhosos disso. Estamos orgulhosos de ter conseguido. E eu digo com o coração aberto, você pode. Você pode. A América Latina está precisando de mais e mais diamantes. Começou a segunda onda de diamantes. E você, esta noite, não está aqui à toa. Está aqui para tomar a decisão de mudar a sua vida. Para tomar a decisão de ir lá fora e levar esta linda mensagem. O mercado se renova, é uma coisa impressionante. Nos nossos grupos na Colômbia começou a entrar gente de 18, 20, 25 anos com um entusiasmo impressionante. Eu tenho um irmão que nunca tinha acreditado no negócio. Eu tenho um irmão que era, na Colômbia dizemos crocodilo, eu acho que aqui também, não é? Um crocodilo terrível que tirava sarro, me criticava, dizia umas coisas assim, nada positivas do negócio. Tá? Eu lembro que o meu irmão dizia, mas isso é só para umas poucas pessoas, só algumas podem se qualificar, poucos vão poder crescer aqui, porque isso vai saturar, porque isso não sei mais o quê. E o meu irmão estava no meu reconhecimento, meu irmão me respeita a decisão que tomamos. Tem gente que ainda não entende, tem muita gente que acha que não acredita no que estamos fazendo, no que estamos construindo. Mas a única maneira de responder essa descrença e desconfiança de todas as pessoas que nos rodeavam foi trabalhar e continuar trabalhando e continuar ajudando mais pessoas. Hoje em dia na Colômbia está havendo um monte de novos reconhecimentos. Estão surgindo safiras, novos esmeraldas e isso está acontecendo na América Latina toda. Os Estados Unidos estão crescendo, a República Dominicana está crescendo, Porto Rico está a 1000, a Argentina está crescendo um montão e o México, eu tenho certeza que está nessa onda impressionante de crescimento. Amamos muito vocês, queridos. Nos vemos como... Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!